Identidade em Cristo. Eu desativei todas as ferramentas SEO desse vídeo. Não estou pensando nisso. O meu propósito é simplesmente transmitir essa mensagem. A minha ideia era fazer a minha barba, arrumar meu cabelo e vim aqui gravar. Mas eu simplesmente arrumei a iluminação, peguei a câmera e tô aqui porque eu preciso te dizer isso. Quero que você reflita comigo sobre a diferença entre termos alguma coisa e sermos alguma coisa. Talvez Deus tenha te dado uma missão, um propósito, talvez Deus tenha te falado sobre algo que Ele tem para a sua vida, mas você não entende porque essas coisas não vêm acontecendo, circunstâncias na sua vida não estão se movendo em direção a isso. E aí você se pergunta, por quê? Será que essa palavra vem de Deus? Será que isso é verdade? Bom, se tão somente você tiver paz no seu coração para que isso seja de Deus, eu gostaria que você buscasse se mover a partir da sua identidade em Cristo. Como assim, Gabriel? Não estou entendendo. Às vezes na vida a gente tem uma visão sobre um lugar, mas acredita que nós precisamos chegar nesse lugar para nos tornarmos alguma coisa. Talvez a sua aprovação, o seu valor esteja em uma conquista específica. E não estou dizendo uma conquista pecaminosa, talvez algo que agrade muito a Deus. Mas você estabelece um altar a partir do momento em que você pensa que você se tornará alguém quando conquistar isso. Eu queria que, se você pudesse refletir comigo nessa palavra, se colocasse no lugar dessa pessoa e entendesse que nós precisamos primeiro nos mover a partir deste lugar, a partir da nossa identidade em Cristo. Pois só assim, quando nós nos tornamos alguém em Jesus Cristo, que as coisas começam a se mover exteriormente. Muito provavelmente essa circunstância excede um pouco as suas forças, excede naquilo que você pode realizar para torná-la real na sua vida, para que você consiga manifestá-la na sua vida. Contudo, você não tem nenhum impedimento no momento que comprometa a sua identidade em Jesus Cristo. Basta uma decisão e um movimento de agir em prol disso. Eu queria que você refletisse comigo na história de José do Egito. José tem um sonho, talvez, abrindo um parênteses, você nem tenha nenhuma missão, mas você não tem entendido porque está passando pela vida que você está passando, vivendo numa mediocridade que não tem explicação. Queria te dizer que muito provavelmente essa explicação é porque você não está vivendo como um filho de Deus, como um herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Como a palavra diz em Romanos 8, se eu não me engano, dos versículos 14 ao 17. Enfim, José tem um sonho, uma visão, e compartilha isso entre os irmãos, entre o seu pai, e recebe um pouco de aversão a isso. Seus irmãos o vendem, ele se torna escravo, de um povo que estava vindo de Gileade, e então, se a gente for trazer para a nossa concepção aqui do momento, talvez José poderia ter pensado, nossa, no dia que eu chegar lá nesse lugar de governo, aí sim eu não sei o que ele poderia pensar, aí sim eu poderei ser feliz. Mas José, a gente vê não só nesse momento, mas quando ele vai para a casa de Potifar, mas também quando ele vai para a prisão, a gente vê que ele é um homem íntegro. E pelo fato dele ser uma pessoa que claramente é de Deus, ele ganha a confiança das pessoas ao seu redor e governa sobre as circunstâncias que estão diante dele. Quando ele está na casa de Potifar, Potifar consegue perceber a presença de Deus na vida dele e confia todos os bens a Potifar. E aí ele sofre uma injustiça, vai para a prisão, mas ainda assim na prisão ele permanece sendo alguém em Cristo Jesus, em Deus naquele momento. E por ele ser alguém naquele momento, ser uma pessoa íntegra e de confiança, o carcereiro vai e confia a ele a chave de todas as celas, confia a prisão nas mãos de José. Ou seja, ainda que ele não esteja vivendo a promessa que Deus tinha para a vida dele, pelo simples fato dele ser alguém, e não ser alguém por mérito próprio, mas ser alguém porque ele cria que Deus estava com ele, aí sim, ele tinha um governo sobre as suas circunstâncias. Comece a enxergar a sua vida de dentro para fora. Não fique se vitimizando, se martirizando. Eu não merecia isso. Vamos ser sinceros. Tem uma frase que eu ouvi recentemente e eu não vou me esquecer que diz:
que se o mundo fosse justo, o nosso destino seria a cruz. Então não tem essa de, eu merecia isso, eu merecia aquilo. Eu queria que você começasse a enxergar a sua circunstância a partir de uma posição em Cristo Jesus. Se eu sou filho, se eu sou herdeiro e co-herdeiro, como que essa circunstância muda na minha vida? Eu estou passando por uma aflição, mas o que a palavra de Deus diz para mim quando eu estou em aflições? Contudo, tenho um ânimo, eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo. É para eu ter bom ânimo em meio às aflições. O Senhor provavelmente quer gerar algo a partir disso, então, no meu coração. O Senhor quer me transformar, o Senhor quer transformar algo ao meu redor. Amém. Eu não consigo mudar a circunstância, mas eu consigo mudar o meu caráter a partir disso. E quando eu mudo o meu caráter, as circunstâncias também são transformadas. Não estou dizendo que a partir do momento que seu caráter é transformado, no mesmo instante o Senhor estala os dedos e sua circunstância é transformada. Deus é poderoso sim para fazer isso, nós não podemos limitar de forma alguma o agir de Deus, mas não necessariamente isso vai acontecer. Talvez você precise ter paciência e perseverar um pouco mais, mas creia que se o Senhor permitiu que você esteja passando pela circunstância que você está passando, é porque Ele quer gerar algo muito provavelmente dentro de você antes de transformar a realidade ao seu redor. Porque quando Ele move algo dentro de você, é muito claro que Ele usará isso para transformar a vida de outras pessoas também. Deus não tem um compromisso único e singular somente com a sua vida, mas Ele quer alcançar um povo, Ele tem uma missão sobre toda a terra. Então eu queria que você se movesse a partir de uma posição em Cristo Jesus. O mundo vai dizer para você, tenha medo, você não é isso, você não merece, você não vale nada, você é isso e aquilo, e vai te apontar o dedo, e muito provavelmente você tenha concepções em sua mente a partir da realidade mundana. Às vezes, durante a sua infância, você passou por uma circunstância que te gerou um trauma. Talvez você nem perceba isso, mas talvez você perceba e você se move a partir desse trauma. Eu queria que você abrisse mão dessa vida, porque a palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, porque você agora é uma nova criatura. Então você não precisa se mover a partir deste trauma, a partir dessa circunstância. Mas a palavra de Deus vai dizer para você, não temas, eu estou contigo, a minha presença te acompanhará, a minha vara e o meu cajado te consolam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Enfim, as palavras são infinitas e nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro comentando sobre elas e terão mais vídeos sobre isso. Mas eu queria que você mesmo, por sua conta própria, pegasse a palavra de Deus e buscasse um direcionamento específico para a circunstância que você tem na sua vida. E a partir do momento em que você visualizar pelas Escrituras aquilo que se aplica na sua realidade, você se movesse a partir disso. E tão somente a partir disso. Você se desprendesse de toda a afirmação que o mundo tem sobre a sua vida. Porque você não precisa continuar neste lugar de escravidão. Vou abrir minha Bíblia aqui para te mostrar isso. Eu já citei esse versículo, mas agora eu vou ler para você. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Entenda, você agora é filho de Deus, você tem um pai, você não precisa viver na força do seu braço, se desgastar de maneiras sacrificiais. Entenda que o preço já foi pago e agora nós estamos na fase de desfrute. Não que as circunstâncias sempre serão perfeitas, mas ainda que as circunstâncias sejam imperfeitas, nós não nos movemos a partir dela, nós nos movemos a partir da nossa identidade em Deus. Por isso, nós desfrutamos de alegria sempre no Senhor, nós desfrutamos de um lugar de paz, nós desfrutamos de descanso, pois o manso e humilde está sobre a nossa vida e Ele promete isso quando Ele fala lá em Mateus 28, 20, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Que você creia nessa palavra, que você se aposse disso. Entenda, não é por mérito, você não mereceu isso. Não tem essa, mas eu sou isso. Quando eu abrir mão desse pecado, eu... Não tem essa. Cara, acredita, não tem essa. É se mover a partir da nova identidade em Cristo. Você não precisa corrigir os seus erros para começar uma jornada com Cristo, mas você começa uma jornada com Cristo para corrigir todos os seus erros.
É a partir da sua posição em Cristo Jesus. Eu quero que essa mensagem te encoraje. A palavra diz, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu espírito de covardia. Outras versões dizem espírito de temor, mas Ele nos deu espírito de poder. Ele nos deu espírito de amor e de equilíbrio. Que você se mova a partir disso, que eu tenho certeza que a sua vida, independente de circunstâncias, será extraordinária. Que você vai desfrutar a partir de hoje de uma vida abundante, como Cristo te promete quando Ele fala que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, lá em João 10:10. Amém? Que você fique com Jesus e acompanhe o nosso canal, os próximos vídeos, que Deus ainda fará uma grande obra em nossa vida.